Muito boa tarde. Nesta semana, para falarmos sobre os perfis de atendimento impossíveis, perfis muito doidos que a gente atende, uns perfis bem complexos às vezes. A gente sabe que a gente atende de tudo gente, como isso é difícil, né? Tem uma dificuldade em entender o outro lado. Eu queria dar as boas tardes para Paulo e para Dexon, tudo bem com vocês? Boa tarde. Eu sou o Ricardo Massou, se você não me conhece, fundador da IMG e também do Diário de Timeshare. Paulo, 36 mesmo? 36 mesmo, isso mesmo. Iha, não era 39? Não, é 36 mesmo. Tá bom. Se você acha que alguém pode ser ajudado aprendendo sobre perfis de atendimento de casais, de clientes que a gente atende, às vezes difíceis, ou que você acha fáceis, ou que você conhece, ou perfis que você não conhece, compartilha porque vai ajudar. Eu queria começar, talvez, com meu perfil favorito de cliente. Que o meu perfil favorito, que é o que me dá mais raiva. Né? Mas não no mau sentido, mas me dá raiva porque é um perfil que eu não estou muito familiarizado, que eu não me sinto confortável, que é o que mais me custa. Não que me dá raiva porque tenho raiva da pessoa. Tenho raiva porque me custa lidar com esse tipo de pessoa, que é o famoso... Bom, nós chamamos isso do famoso perfil politicamente correto. Perfil politicamente correto. Tati acabou de bater a Meta Plus da semana. Sim, e esse perfil de politicamente correto me dá muita... Cara, não é que me dá raiva o perfil, é que eu não consigo lidar bem com isso. E eu vou definir como é esse perfil, né? É um perfil que você, quando você está falando com ele sem criar nenhum tipo de comprometimento, está topando tudo. O casal, o cliente, né, o atendimento fica tudo show. Só fica topando, de acordo, tudo certo, né? Fica indo. Parece, até é politicamente correto porque até parece que está fluindo. Parece que você está indo bem. Você vai perguntando, vai falando e tal. Enquanto você não faz um fechamento, enquanto você não é incisivo, está tudo maravilhoso. E às vezes, inclusive, quando faz fechamento, você pergunta se, do jeito que eu estou mostrando, vocês iriam aderir à promoção ou iriam adquirir no sistema de férias da forma que eu estou mostrando? Iria. Sabe, já está usando e cuidando da palavra iria. Mas não vou, hoje não. Né? Então, o casal que vai te pegar na palavra. Se você der uma bobeira no fechamento, ele vai pegar na palavra e vai dizer, não, eu disse que era melhor ser proprietário, não queria fazer. Não, eu disse que eu gostei, não queria para mim, gostei para o meu tio. Sabe, às vezes, esse casal politicamente correto, às vezes se confunde até com casal que nós chamamos de sabão. Já ouviu falar casal sabão? Escorregadio? Estão perto, são próximos. O sabão escorregadio do politicamente correto são próximos. Só que o sabão escorregadio tem uma diferença com o politicamente correto, que o escorregadio fica escorregando o tempo inteiro. O tempo inteiro está ali se saindo. E o politicamente correto é um casal que parece que vai. Te engana. A diferença. Politicamente correto te engana. O sabão você percebe desde o início. O final, os dois fazem a mesma coisa, mas muito bom, muito legal. Adorei você, mas hoje não. Hoje não do que seja, nem do que você pediu, né? E são casais que são parecidos, que são os dois que talvez é mais difícil de lidar. Com um casal politicamente correto, você consiga até resolver quando é muito forte nos fechamentos, né? Se você é muito incisivo, não, mas João, estou repetindo a pergunta, sabe? Você para, repete a pergunta, ele responde de uma forma pouco precisa e se reforça. Não, João, veja só, minha pergunta foi essa. Peço, por gentileza, que me responda com o máximo de precisão, porque dessa precisão que a gente aprende no nosso atendimento, não tem o problema que você se torne ou não proprietário, que você adira ou não à nossa promoção, que você participe do nosso sistema de férias hoje. Não me importa, mas me importa uma resposta franca. Me diga aí, João. Bum. E o tempo inteiro buscando muita precisão na resposta dele, diante da pergunta que você faz. Sempre buscando precisão, porque se dá uma brecha, ele vai embora. Né? Ele se agarra nessa brecha. Diferente isso é politicamente correto, diferente do sabão, que não te dá uma resposta precisa. Tem até um amigo meu que é sabão. A diferença também é que o sabão tendencialmente não se incomoda, fica gentil e simpático e bem-humorado o tempo inteiro. O politicamente correto, às vezes, vira outro perfil quando se aperta muito, que vira um casal fechado. O que você acha, Dexon, dessa diferença entre politicamente correto e sabão? O sabão, né, ele nunca dá uma resposta conclusiva.
Você faz um fechamento e ele dá um jeito de se sair dele, né? E tem esse politicamente correto que ele dá a resposta positiva, parece que tá, parece que vai, mas no final hoje não. Então, tanto o sabão como o politicamente correto requer que seja um fechamento muito mais forte para ele estourar, para ele falar, não, peraí, também não é assim, ou, sabe, ou ele entrar de uma vez. Então, quando se pergunta se você se tornaria sócio, o cara fala, sim, com certeza. Mas por quê? Tem certeza? É mesmo? Então quer dizer que você se torna sócio agora, nesse momento? Aí ele, não, peraí, tem que ver, tem que pensar, você tem que dar uma apertada. Inclusive, eu acho que esse perfil de politicamente correto e do sabão são perfis que nos levam, induzem o consultor ao erro. E é um dos erros frequentes. Porque induzem o consultor ao erro de se apertar muito, perco. Mas esse perfil não perde. O que sabe que se perde se apertar muito é o que ele foi claro na resposta. Não, com certeza, sim, hoje me torno proprietário se eu puder pagar. Show de bola, João. Maravilha, está entendido. E continua. Esse casal é outro perfil. Quando ele realmente responde bem o que você quer, você não precisa apertar mais da conta. Já está fechado, já está certo. E às vezes o que tem é um medo disso. E você tem que identificar qual é o perfil para saber onde aperta e onde não aperta. Correto? O casal que ele está dizendo sim, que ele está falando sim, mas é um sim falso, o consultor ele fica com esse receio de que, tipo, eu estou indo bem, eu não vou apertar mais porque só engana. Vou perder. E geralmente esse é o casal que o consultor fala que pede para fazer buyback, que acha que vai comprar, não estava interessado, e sabe, e ele vai, não sei o que, só que na verdade o cara ele tá mentiroso, né? Então esse medo de perder o que você ainda nem tem é o que faz você não chegar nem perto de ganhar, né? É saudades do que a gente não viveu. Paulo Poeta outra vez. Paulo Poeta is back again. É porque é cômodo, né? Quando o cara tá falando sim, 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 é cômodo. O cara, o consultor, ele acredita e ele acha Claro. que vou vender. É o que mais induz ao erro, realmente, né? Pelos dois sentidos. Mas esses casais, eles são daqueles que, se você errar no início da apresentação, de tipo, não fazer um fechamento bem forte, chegar lá no final, você consegue reverter de alguma forma ou já não tem mais escapatória? A única pergunta muito difícil, né, Paulo? Porque, em teoria, tinha um consultor meu que falava assim, sempre tem uma luz no final do túnel. E eu gosto dessa atitude. Não tem nada que você possa fazer que você possa carregar que não tenha solução, né? Sempre tudo é reversível. Então, esse é o espírito da coisa, né? Inclusive, quando fala os perfis de atendimento impossíveis, é uma forma de criar um título para que despertar tua curiosidade para que você queira saber qual é. Mas não tem, tá bom? Não tem casal impossível, não tem perfil impossível. Mas, quanto mais longa, quanto mais demora você, mais longa não, quanto mais tempo você demora em alinhar as coisas, mais trabalho você tem para alinhar. A única forma de reverter esse casal é que o consultor que está com ele pare de acreditar nele, comece a desconfiar, comece a duvidar. Porque como o consultor acredita, aí ele vai tipo aquele teatro de um lado e teatro do outro até chegar no final e não comprar. Né? O cara tá falando que sim, o consultor tá dizendo que tá legal e vai. Quando o consultor duvida, aí ele começa a fazer perguntas mais pertinentes, a trazer, sabe, fazer mais forte um fechamento. E aí é quando esse cara ele espana e ele joga a objeção verdadeira. E aí é que tem a chance de vender. Mas se o consultor... Então, eu costumo dizer, né, que a única objeção que você não consegue ultrapassar é a que você acredita. Então, quando o consultor está acreditando em algo que é falso, é muito difícil ele conseguir reverter. Não tem como. Por isso que às vezes tem casal que ele fala, não, adorei a apresentação de João, mas o gerente dele que entrou depois é um grosseiro, mal educado e etc e tal. Que às vezes, quando entra uma segunda cara e desconfia que ele está mentindo e começa a questionar, ele já sai da zona de conforto que ele estava, por exemplo, com o consultor. Ele usa até o próprio consultor contra o gerente. Não, como eu estava falando para fulano, né? Fulano me entendeu, sabe? E aí fica... tipo, ele me compreendeu, exatamente. Esse é um perfil complicado, mas é um dos perfis mais comuns que tem, né? Sim, porque é um dos perfis mais comuns, porque vocês atendem no Brasil, né? E é um perfil comum de latino-americano isso. É comum, realmente. Verdade. Porque
porque não tem uma cultura do não com clareza, né? Não se diz não frontalmente, né? Não se utiliza. Estava assistindo a um conteúdo, Dixon, para você saber, sobre como o não é confuso num sentido de que o não é para você quando o cliente fala não, senão que o não é para o produto ou para o sistema de férias. E às vezes esse não se confunde como, em vez de objeção, se confunde como rejeição. E cara, me interessa muito essas coisas porque a rejeição gera uma espécie de emoção de dor, o não gera uma espécie de emoção de dor, que é no mesmo lugar da dor física. É um dos poucos sentimentos que é uma dor que se expressa no mesmo lugar da dor física, da rejeição desse não. Então, por isso, quando a gente sente a rejeição, o não como uma objeção, estamos sentindo como uma coisa de outra pessoa, como uma, tá aí, é uma objeção ao produto, não é a mim, né? Não é pessoal. Quando você sente a rejeição com você, é aí que você começa a ter medo e dor com a objeção, porque você não está colocando a objeção no lugar certo. A objeção não é uma rejeição, é só uma objeção, né? E esse é o motivo, muitas vezes, de que a pessoa não aperta e não descobre que seu casal é um casal, às vezes politicamente correto, por medo do não. E não é um medo racional, é porque é uma dor que o cérebro interpreta tão grave como uma dor física, sabe? Dá uma parada neuronal quase, né? Porque é no mesmo lugar, você estiver no mesmo lugar. Não, que isso leva a um outro perfil que muita gente não gosta de atender e que é o contrário, né? Por exemplo, tem gente que não gosta de atender casal do Sul. Mas por quê? Porque é o cara que dá um não frontalmente, desde o início. Cara, às vezes mesmo que não dê um não, mas frontaliza, né? E frontaliza pode gerar um sentimento de rejeição. Se confunde isso com ignorância ou com arrogância. Então, a galera prefere o casal politicamente correto, que fala sim até o final, que psicologicamente tem menos danos. E não vai comprar, mas tem menos danos. Porque o cara que fala a verdade na cara, que ele sente essa parada como arrogância, ele leva pro pessoal, ao invés de ver como uma oportunidade de que, tipo, pô, o cara é sincero, vou aproveitar e vou tentar reverter isso aqui. Então, muita gente não gosta de pegar gente de determinadas regiões que tem esse comportamento mais assim. Só que, teoricamente, é mais fácil de vender para isso do que para o cara que está falando sim a apresentação inteira. Claro, então nós temos aqui, peraí, é só para contextualizar, o cara que frontaliza, o perfil que frontaliza, nós temos o sabão e nós temos o politicamente correto, certo? O cara que frontaliza, às vezes, é um cara que é aquele cara que às vezes você já viu que chega no início do atendimento e já começa a te avisar que não vai comprar nada, que não faz nada na hora, que se isso é uma venda que te diga logo. Cara, tudo que ele está falando são sentimentos reais que ele tem. Com a verdade, normalmente se vende. É mais difícil realmente acabar e descobrir que tem por trás dessa camada politicamente correta. Acabar isso é muito mais difícil que esse casal. Mas tem outro que é parecido com esse, Dixon e Paulo, que é o controlador, que é uma variação, um primo do como chama? Do frontalista, né? A gente chama aqui de drivers. Drivers. Controlador, né? Que é o perfil cara, é esse tipo de perfil que pede para talvez acelerar a apresentação, ser objetivo, resolve o assunto, que na verdade ele conduz, ele domina, né? É um dominador, né? Altamente Ou dominador. às vezes é um cara que já até passou na apresentação, ele acha que já sabe. Eu já sei como é que funciona isso aí, pode adiantar. E o consultor, tem muito consultor que tem dificuldade com esse perfil também. Acha que, mas o cara já sabia, por isso que eu adiantei, por isso que eu pulei tal etapa, né? Olha, cara, vou te falar, estava te falando agora há pouco de que estamos comprando um produto na IMG Novo, né? De estruturação de recorrências, uma consultoria, os treinamentos que a gente vai passar sobre a estruturação de recorrências nos novos produtos. Estava contando isso para vocês dois. Para que chegue nesse ponto, eu fiz uma apresentação. E acredite se você quiser, o cara me fez um pacto inicial. Fez primeiro um survey, né, um questionário de férias, só que era um questionário de perfil, e depois do questionário, pum! Ele me fez um pacto inicial com um sim ou não. E ele me perseguiu o dia todo inteiro para fechar ontem, né?
E me perseguiu, sabe? Falou, não, tem que ser hoje a resposta. Nem tinha um porquê, sabe? Talvez isso era uma oportunidade de melhoria. Mas sabe, eu fui um driver em algum momento com ele. E quando ele fez o pacto inicial, eu expliquei como a gente faz o pacto inicial e fui bem forte com ele também, né? E sabe o que ele fez, cara? E ele me disse, é verdade, e o que eu estou lhe pedindo não é que compre nada, e o que eu estou lhe pedindo é apenas um sim ou não, só que a gente seja objetivo, claro, direto. Sabe, outra pessoa no mesmo cenário teria se amedrontado com a frontalidade que eu cheguei. Eu poderia, eventualmente, ter, em outro perfil de atendimento, a pessoa teria se amedrontado, teria recuado, opa, estou falando com alguém que sabe o que eu estou fazendo tecnicamente. E isso acontece às vezes com nossos vendedores, não sei se vocês percebem. Que eles atendem alguém que já passou uma apresentação às vezes, mas já sabe que você está conduzindo. E ele fala, não, suas técnicas, sua forma de vender aqui, não vai ser isso que vai me convencer. Não vou comprar por causa do que você está fazendo agora. E tal, né? E olha como funciona. Né, o pacto inicial, me digam aí se eu dei uma resposta ontem ou não. Eu dei resposta ontem, só não assinei o contrato, mas eu dei a resposta. Fez feedback. Não, eu comprei, eu falei, está fechado. Só não vou concluir agora porque era meia-noite para mim. Né? Mas se ele aperta mais um pouquinho... Se ele aperta mais um pouquinho, eu fazia um pix, com certeza. Então, isso funciona com todo mundo. Né? Todos aceitamos, todos levamos bem um pacto inicial. Eu me lembro um conhecido meu que estava tirando férias no Caribe exatamente e que falou, cara, você tem uma apresentação para ganhar um café. E ele acabou comprando o produto. Estava de bobeira, acabou comprando o produto. Não queria nem comprar. Nem foi para isso. Só queria ganhar um café. Pensou que seria impossível que vendesse para ele e acabou comprando porque é inevitável, porque a força da argumentação também funciona com todos. Né? Então, quando você desacredita da força do poder de um pacto inicial, porque o perfil do cliente é XYZ, você está equivocado, porque tendencialmente, mais que é controlador do outro lado, mais que cai nisso, mais que aceita. Mais frontal que é, mais que funciona o procedimento de apresentação passo a passo com todos os fechamentos. E normalmente, quando que não funciona é quando a gente está sendo mentido, e o perfil de cliente que mente é o que mais tem no Brasil. E quando você, que é por perfil, né? Porque não é frontalista o brasileiro culturalmente, porque o brasileiro não costuma dizer não fácil. Então, de uma forma ou de outra, o perfil que você tem mais a aprender a lidar, ou deve focar na aprender a lidar, é aquele cliente que normalmente fala que sim, pode ser ou não. E como que se aprende a lidar com isso? Nunca acreditando. Né? Porque também, e falando em nunca acreditar, também tem um perfil mentiroso. Já pegaram um casal que chega na sala e é rico ou é pobre? E nunca era. Nem era rico nem era pobre antes. Antes não era rico ou antes não era pobre. Né? E às vezes é inverso. Né? O cliente chega pobre, liso, fudido. E no final da apresentação, quando compra, diz que tem uma casa do lado do Ronaldinho na Barra da Tijuca. E ao contrário, chega milionário e na metade da apresentação já está liso. Né? Aparece cartão de onde nem... não, aparece cartão ou então some nos cartões, né? Também as duas coisas acontecem, né? Uma vez eu fiz uma venda que o cara falava que não tinha, que o cartão estava zerado e que não sei o que, e no final a mulher saca um cartão que o cara não sabia que ela tinha. O marido não sabia que ela tinha o cartão. Sabe, às vezes as pessoas elas usam a desculpa padrão no mundo inteiro, não só no Brasil, Colômbia, qualquer lado. Quando alguém quer fugir do produto, ele vai falar que não tem condições de comprar, que não pode, que é dinheiro, que é, sabe, ele vai ficar jogando esse tipo de coisa sempre. E quando o consultor ele acredita nesse casal que é pobre, né, ele começa a baixar e no final não vende nada. E tem aquele que chega falando que tem muita grana, também como uma forma de escapar. Ele quer dizer, eu não preciso disso. A hora que eu quiser, eu pago um hotel e eu vou. Né? E, tipo, ele tá ali para pegar um voucher de 899. Então, como assim? Né? Então, mas ambos são para escapar. Agora, a grande verdade é que, assim, qualquer perfil ele pode comprar
mas ele precisa ver a necessidade de comprar. Ele pode ser fechado, ele pode ser aberto, ele pode ser politicamente correto, mas ele precisa ver o encaixe do produto, ele precisa ver o produto e dizer, isso vai ser bom para mim, né? E aí ele começa a entrar. Então, é mais uma questão de encaixe de produto, de identificar a necessidade e conseguir encaixar para poder fazer a venda. Agora, a dificuldade está exatamente aí. Muita gente fica no preconceito de que, tipo, não vou vender porque o cara não tem grana, não vou vender porque ele é fechado, não vou vender que ele já me falou não. E aí para de estar buscando motivador de compra para poder encaixar. Tem alguém que esteja acompanhando a gente que quer comentar algum tipo de perfil, que gosta ou que não gosta? Será que a gente consegue fazer uma dinâmica assim? Qual que você mais gosta, Dexon? O que mais e o que menos? Vai. Eu vou te dizer também. O que menos eu já disse. O que eu mais gosto é o confrontador, né? Porque o confrontador com argumento você vai. Esses são os meus dois. E quais são os seus dois? O menos gosto e o mais gosto? Cara, o que eu mais gosto é o confrontador também, porque ele dá chance de você vender de verdade. Eu não gosto do mentiroso, né? E... Claro, mentiroso é porque é o politicamente correto, quer dizer. Tem um outro perfil também que eu pegava bastante aqui, velhinhos, cara. Que é aquela argumentação de que eu já estou no fim da vida, eu não preciso comprar esse negócio aí, sabe? E aí você entra numa linha muito mais ali filosófica de que como assim, né? Vamos lá, e você para reverter. Eu pegava muito velhinho que falava, meu filho, para que eu vou comprar isso? Já estou para morrer, já estou para não sei o quê. Mas vende do mesmo jeito. Então, eu não gostava muito porque eu ficava com pena de apertar. Eu gosto desse dos velhinhos que falam assim, para que eu vou comprar isso se eu já vou morrer? Você prefere apostar em morrer ou apostar em viver? Mais 10 anos. Apostar em morrer já ou apostar em viver 10 anos? Apostar em viver 10 anos. E se viver, prefere viajar como proprietário ou como locatário? Como proprietário. Então já é um problema na idade. Eu achava que se tornar proprietário agora. Quando o consultor dizia, mas vai ficar para os seus filhos, eu quero deixar nada para esses caras. Né, falta outra objeção. Eles quiserem que compre o dele. Né, fala isso. Não, isso para os meus filhos é verdade. Seria muito bom quando eles vierem aqui, eles compram, viu? E tem aqueles que já são velhinhos e falam que não pode comprar sem falar com o filho mais velho. Que é ele que outra cuida mentira. das coisas. Se eu fizer isso, meu filho vai brigar comigo. Esse é um mentiroso. O contador, o advogado, o filho, o pai. Esse é um mentiroso padrão, né? Fala com o contador, já pegou do contador, o advogado. Né? Esse é o mentiroso padrão. Que conhece o Código de Defesa do Consumidor, né? Ele quer usar o Código de Defesa do Consumidor a favor dele. Ó, eu conheço o Código de Defesa do Consumidor, viu? Não conheço esse perfil. Não, é aquele cara que é metido a conhecedor das leis e fica questionando. Sim, tem esse perfil, espertalhão. Que não confundir com o confrontador, é verdade. E nem faz sentido, ele fica questionando judicialmente, né, legalmente, os termos. Que ele não quer comprar, ele está buscando pelo em ovo, obviamente. Né? Gracie falou aqui, o advogado que quer levar para o advogado ler. Não, tem pessoas que... Sabe o que acontece? Aqui o problema é a gente. Aqui o problema é nós que somos profissionais do setor. Porque a gente já ouviu todas as objeções quando passam uns meses, né? Você já ouviu todas as mentiras. O problema é em que a gente acredita, né? Em que você pensa? Será que quando você vê os perfis de atendimento impossíveis, você acredita que existe impossível, né? Será que você pensa que tem uma possibilidade que algum perfil não seja conversível, né? Não seja passível de ser convertido? E a verdade é que todos os perfis são, e que depende um pouco do consultor. Eu já pensei muito nisso, né? Não sei se já chegaram a pensar, esse meu casal com esse cliente que eu estou atendendo, com a outra pessoa daria certo. Né? Com outro consultor daria certo, né? Ou então o cliente de outro comigo daria mais certo. Né? E quer saber uma coisa? Se você tem um ditado nisso, né? Se você acredita que dá certo, e se você acredita que não dá, nos dois casos você está certo. Né? Um pouco essa lógica, né? Se você acredita que você consegue, se você acredita que não, nos dois casos você está certo, porque é uma coisa de crença. Você precisa acreditar que você vence. Né? Você precisa acreditar que vai sacar a verdade do casal politicamente correto. Você precisa vai sacar a verdade do casal mentiroso, né? E eu me lembro, o casal mentiroso para mim era um casal muitas vezes desconfiado, que esse é um outro perfil, que também é confuso entre mentiroso e desconfiado, porque às vezes
é mentiroso porque está desconfiado, porque foi convidado para assistir a apresentação de uma forma que não está tudo claro, e ele chega meio com o pé atrás. O que vai acontecer aqui? O que está acontecendo? Né? E procura pelo menos tentar encontrar uma boa explicação do que está acontecendo, e quando você vai colocando ele dentro da linha da apresentação, ele vai se defendendo. E a forma que ele tem de se defender é o tempo inteiro buscando saídas, né? E a saída dele é mentira, né? Não tenho dinheiro. Não, eu tenho que consultar com o advogado. Estou construindo uma casa. Isso é desconfiado. Tem gente que está construindo casa que chega em apresentação. O mercado no Brasil estava estourado. Estourado. Não, mas o modelo de apresentação com fechamento intenso, compacto inicial que a gente faz, essa coisa de alto impacto que falam, né? Amplifica o cliente para você poder ler. Isso amplifica. Mais que você fecha, mais que você aperta, mais que você amplifica o problema. Então, se é confrontador, vai ser mais confrontador contigo do que se estiver comprando uma camisa, porque você está em cima dele. Né? Você está na pressão do alto impacto. Se ele é um casal do sim, politicamente correto, fica mais. Se ele é mentiroso, fica mais. Se ele é um controlador, fica mais. Né? Então, assim, os perfis ficam exagerados e você não quer demorar em descobrir o perfil, porque isso vai te ajudar a entender o que está vivendo. E é muito legal quando você está na apresentação e fala, ele está mentindo. Muito melhor ele está mentindo do que falar, realmente ele vai construir uma casa e vai impulsionar o mercado imobiliário no Brasil, que do jeito que a gente estava falando, seria o maior mercado do mundo, né? Porque, né? E se não está construindo uma casa, está construindo um escritório. E esse cliente que falava assim, não vou comprar, porque estou construindo minha nova clínica, que vou investir 5 milhões e por isso que não vou comprar esse seu produto. Isso não, você não vai me dizer que é o consultor acreditar, né? Por isso, se você acredita que dá certo, ou se você não acredita que dá certo, nos dois você está certo. Porque é uma coisa de crença isso. As objeções é uma questão de crença. O perfil é uma questão de crença. Todo perfil dá para converter. Claro, você me fala qual perfil que eu devo me especializar. Se você atender brasileiro, você deve ser um grande especialista em politicamente correto. O casal sabão. O casal mentiroso, desconfiado. Você deve ser especialista, porque é o que tem mais no Brasil. É casal dizendo que sim, pensando na sim, e ele fala sim e ele fica pensando, mas hoje não. Ele fala, você gostaria de viajar conosco? Sim, mas não vou comprar nada de você. Sabe, ele responde metade da frase na cabeça dele. Né? Você fala, então, você se vem viajando nesse padrão de qualidade para o resto da vida? Sim. Aí para ele mesmo, mas não compro porra nenhuma de você. Que eu não te conheço, nem confio em ti. Então não é culpa, na maioria das vezes não é culpa do casal. Eu li alguém aqui falando, essa pessoa é provável que trabalha na MG, porque fala assim, uma coisa é certa, o erro é nosso. Cara, desculpa, pode ter só até mal, né? Eu entendo que só até mal, que o erro é do consultor ou do fechador, mas se não é de você, é de quem? Né? Tipo, é da pessoa que atendeu, que não converteu. E aqui o que eu quero deixar claro é o seguinte, o erro é do consultor ou do closer, certeza. Ou do marketing, né? Certeza. É um desses peças que faz o atendimento. Ótimo. E daí? Todo mundo não erra, né? Do jeito que eu entendo o mundo, todo mundo erra, está tudo bem. A questão aqui e essa é importante, trocar de erro, aprender rápido, não ficar permanecendo no mesmo erro, não ser cabeça dura e permanecer o tempo inteiro fazendo. Você está fazendo algo errado e continua fazendo errado, pô, muda de erro, muda de problema na sua vida. Isso, tendencialmente, já vai ter um bom efeito, né? E vencemos o tempo aqui, viu, gente? Alguém tem algum perfil de cliente que queira comentar? Grace falou, advogado que leva para o advogado. Não gosta do que disse para tudo. Paulo, o que tu sabe de perfis? Cara, acho que tudo que vocês falaram resume bastante, até porque eu não estou na linha de frente, né? Não lido de fato com atendimento com o cliente, mas a pouca experiência que eu tive na área de telemarketing, por exemplo, e lá a gente tinha que fazer umas ofertas de uns produtos financeiros e tal, e esse cara que realmente finge, né, que porra, ele concorda com tudo e tal, esse aí é o cara mais delicado assim, de se trabalhar. Que realmente você não tem como trabalhar nenhuma objeção e no final o cara só vai dizer que não vai comprar e você não tem mais nem o que fazer.
Eu acho que é unanimidade isso do cara que concorda com tudo que ninguém gosta, mas será se é o cara que concorda com tudo que é o problema ou o consultor que acredita no cara que concorda com tudo e não quer, tem medo de perder aquela possível venda, né? Eu diria que é mais a barreira do próprio consultor de apertar esse Sim. cara. Tem mais dificuldade, porque esse cara geralmente ele é legal, ele ri, ele tá no bom armap com você ali, ele tá falando sim, aí o cara fica, porra, não vou apertar esse cara que eu não quero destruir isso, eu acho que tem alguma coisa aí. Então, ele é o pior perfil porque é aquele que impede mais o consultor de exercer o seu trabalho realmente tal qual, porque o consultor tem que ter cara de pau para ir em cima e fechar esse cara. Sim. Mas tem também um outro tipo de perfil, cara, que eu pegava de vez em quando quando eu trabalhava no atendimento ao cliente, que era o cliente amigo carente ou contador de história, assim. O cara começava a contar as histórias da vida dele, principalmente na área que eu trabalhava, que o cara ali estava em uma posição de devedor para a empresa. Então o cara começava, porque esse mês eu tive que comprar um gás e não sei o quê. Então o bicho queria fazer quase que você se compadecer da vida dele. Quase pobre, né? E aí, enfim, esse eu pegava bastante lá. Cara, acredito, eu peguei muito cara assim e tava em Cancún passando as férias, gastando em dólar. O cara num puta resort caríssimo e falando, não, porque a situação tá difícil, minha empresa quase quebrou e não sei o quê. E não chega a fazer sentido, sabe? Tem uns que falavam, não, mas é porque daqui a gente ainda vai para Orlando e vai gastar muito lá em compras. Sabe? Chega um ponto de ser tão ridículo que, assim, ele acredita realmente que ele não tem grana, falando que vai para Orlando daqui a pouco fazer compra. E por isso não pode comprar, né? Já a mulher que falou que não pode porque vai fazer uma cirurgia para colocar um silicone, é muito caro. Cara, você escuta cada coisa, né? Que o problema não é o que o cliente fala, é como a gente engola isso, né? Como a gente traga com essas histórias mal contadas. Mas você está percebendo, né? É uma mentira, uma desculpa esfarrapada baseada em falta de confiança. Porque se confiasse, você teria adquirido, né? Então a questão é a gente, né? A questão é a gente mesmo. Cara, muito interessante que eu estava lendo nos comentários aqui, o René falou que prefiro que fala a verdade na cara, a Grace também, que não gosta dos que mentem. Cara, eu acho que tem uma reflexão aqui, uma consciência, né? O perfil brasileiro é esse perfil mesmo, de ser politicamente correto, mais educado, assim, mais correto, menos frontalista. Temos que melhorar, nos especializar mais nesse cliente, desconfiar mais do que o cliente diz, porque às vezes pode ser que ele está desconfiado e porque ele está desconfiado ele responde com desculpas farrapadas e isso pode ser uma grande mudança para o seu profissional, detectar o perfil e ver que precisa se posicionar com firmeza, porque senão você está sendo enrolado, né? Se você não se posicionar com firmeza, você vai ser enrolado. E eu sei que você que já fez uns atendimentos, você já sabe disso, e você que tem anos no setor, você sabe mais ainda, né? E, cara, por hoje foi isso, né? Estamos já 6 minutos fora de prazo. Lembrar, semana que vem a gente vai se encontrar 30 minutos antes, vamos marcar às 15, né? Vai ser, para quem sabe e quem não sabe, vai ter uma live às 14 para famílias que são proprietárias das férias, onde a gente vai mostrar uma África dentro da França. Isso que a gente vai mostrar semana que vem. Às 14, às 16, às 15 horas vamos estar aqui com vocês, vendo como podemos ajudar a melhorar para vendas, marketing ou negociação, relacionamento, pessoas profissionais do timeshare. E às 16 horas em ponto vai ter uma nova live, vai ser 3 agora, né? Não era pouco, 2 lives, era pouco. Vai ter uma terceira live e nessa live vamos enxergar as empresas e o mundo do timeshare desde dentro. É a live da nossa empresa franqueadora, que chama International Vacations Franchise, e de lá vamos explicar os bastidores de uma empresa de timeshare. Como se contrata, como se treina, quais os problemas, o que é que dá certo, o que é que não funciona, o perfil do gerente, como funciona o central de relacionamento, como conseguir novos destinos, que tipo de aquisições fazemos, e lá vamos destrinchar um pouco mais sobre isso. Por hoje é isso, foi muito legal ter vocês aqui, debater um pouco sobre perfis, é um assunto muito bacana de discutir. Quero agradecer a vocês da sua casa, você, Paulo, você, Dixon, muito obrigado também. Arrebente de vender aí. Tchau, tchau.